Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que tem assombrado o mundo nos últimos tempos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é a xenofobia e genocídio. Aliás, na verdade, nós não queremos destacar aqui a questão da xenofobia e do genocídio como tema de nossas aulas, mas nós queremos falar com vocês sobre a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio na ONU em 1948, né, aprovado logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Xenofobia é uma palavra de origem grega que significa antipatia ou aversão às pessoas ou objetos estranhos. O termo tem várias aplicações e usos, o que muitas vezes provoca confusões em relação ao significado. A xenofobia, como preconceito, acontece quando há aversão em relação à cultura, à raça, à opção sexual e etc. Outra abordagem, o termo é utilizado para designar uma doença psiquiátrica quando o indivíduo portador possui medo excessivo de situações de pessoas estranhas. De forma mais sintetizada, é o temor de uma pessoa em relação a tudo que é diferente para ela, exceto os casos de medo natural do desconhecido. Neste caso, não é considerado xenofobia. Né? E aqui tem algumas charges, né? Falando sobre o assunto, né? Ok? Ku Klux Klan, Força Branca. O genocídio é um crime contra a humanidade. E é aqui que nós queremos deter um pouquinho o nosso tempo, né? É um crime contra a humanidade que consiste com o intuito de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, cometer contra ele qualquer um dos atos seguintes: matar membros seus, causar-lhe grave lesão à integridade física ou mental, submeter o grupo a condições de vida capazes de destruir fisicamente no todo ou em parte, adotar medidas que visem evitar nascimentos no seio do grupo, realizar a transferência forçadas de crianças de um grupo para outro. Este aí é um conceito, tá, estabelecido dentro da própria Convenção dos Direitos Humanos em 1948. Não esqueçam esse conceitozinho. Eu dei uma lida nele que provavelmente ele deve cair alguma coisa na prova, né? Foi no auge da Segunda Guerra Mundial, né? Ou melhor dizendo, foi no pós-guerra à Segunda Guerra Mundial que esta questão ganhou mais destaque, principalmente por causa dos horrores cometidos no Holocausto aos judeus pelos alemães, né? A Assembleia Geral da ONU, a resolução número 01, de 11 de dezembro de 1946, vai declarar que o genocídio é um crime contra o direito internacional, contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas, que o mundo condena, tá? É uma questão de história lembrar, né? Quando o Supremo Comandante das Forças Aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Eisenhower encontrou as vítimas dos campos de concentração e ordenou que fosse feito o maior número possível de fotos e fez com que os alemães das cidades vizinhas fossem guiadas até aqueles campos e até mesmo não enterrassem os mortos, né? E o motivo ele assim explanou: que se tenha o máximo de documentação, façam filmes, gravem testemunhos, porque em algum momento ao longo da história algum idiota se vai erguer e dirá que isso nunca aconteceu. E aqui nós temos algumas dessas atrocidades, né? Milhares e milhares de pessoas. Ao total foram quase 6 milhões de pessoas que foram mortas de judeus que foram mortos nos campos de concentração. Aqui nós temos
dezenas e dezenas empilhados, né, depois de longo sofrimento e mortos. Vejam. Literalmente foi esse sujeitinho aí que quis fazer isso por uma limpeza étnica, né? Até hoje está muito forte hoje. Hoje nós temos grupos aí como skinheads, Ku Klux Klan, que, ah, que ainda praticam o genocídio ou têm horror a tudo aquilo que é estrangeiro, que é de outra raça, que não é branca, etc, etc, né? Então nós não podemos calar com isso, né? Edmund Burke fala: tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam, tá? Ah, só para nós terminarmos aqui, nós já falamos do conceito que é genocídio, foi proibido então na resolução número 96 de 11 de dezembro de 1946, né? E ainda ficou estabelecido que todos os autores do genocídio ou qualquer outro ato criminoso serão punidos, sejam governantes, sejam funcionários públicos ou particulares. Os acusados de genocídio serão julgados pelos tribunais competentes do estado em cujo território foi cometido o ato, ou pela Corte Penal Internacional competente em relação às partes contratantes que lhes tiverem reconhecidas a jurisdição, ok? Isso é importante porque nós estamos fazendo um link aqui que nós vamos falar um pouquinho do Estatuto de Roma e do Estatuto de Roma e do Tribunal Penal Internacional, TPI, ok? Fique com Deus, até a próxima então.